Muitíssimo boa noite! Hoje a gente vai receber a Gabriela Dias, ela é sexóloga, apresentadora de um programa incrível em Santa Catarina. Ela é líder do comitê... Ó, a Fernanda já tá lá, ó. Sejam muito bem-vindos. Vem entrando, vem chegando, Anderson, Maternando, Léo. Hoje a live vai ser espetacular. Eu convido todos vocês. A gente vai falar sobre sexo. Sexo na gestação, sexo depois da gestação, sexo... sexo... a gente vai falar... vocês não têm noção desse conteúdo, quanto ele vai ser incrível. Vocês não podem perder. Vai compartilhando a live, vai clicando no triângulozinho. Sexóloga Gabriela Dias, maravilhosa, seja muito bem-vindo. Recebam ela com muitos emojis de palminhas. Fala, garota, como é que você tá? Oi, casal lindo! Tô ótima, graças a Deus. A gente estava extremamente ansioso para te receber, para conversar com você. Você, cara, a gente é fã do teu trabalho, a gente acompanha o que você tem feito. E as curiosidades, e as dúvidas, e as inseguranças, e os medos são imensos. E ninguém mais, ninguém menos do que você, para ajudar todo mundo a tirar as dúvidas. Eu e a Carol vamos contar muitas coisinhas aqui do que a gente viveu. Como é que você tá? De onde você fala? Conta pra galera aí. Então, eu moro em Santa Catarina, eu moro pertinho de Florianópolis, que é mais fácil Maramá! das pessoas. Moro aqui no sul. E se vocês estavam ansiosos, imagina eu, né? Eu estava muito ansiosa por essa live. Eu sou, além de sexóloga, eu sou enfermeira obstetra, já trabalhei fazendo partos. E hoje eu sou, além de sexóloga, palestrante, eu também sou mãe de 3. E aí é onde, além, né, da sexualidade, que é um mar sem fim para estudar, né, e para conhecer pessoas no atendimento, eu tenho as propriedades como mãe, né, de passar por todos esses processos, né, de vivenciar como mulher, como mãe, como pós, né? Em seguida, tô acompanhando a Carol aí com o bebezinho bem pequenininho. E é isso aí. Acho que tô cheia de expectativa. Acho que vai ser bem legal. E sexo, né? Eu fiquei muito feliz de vocês tratarem esse tema, porque infelizmente ainda é muito tabu e é um assunto que precisa estar aqui, né? Nas redes sociais, precisa ser falado mais, precisa chegar às pessoas para a gente acabar de uma vez por todas com esse tabu. Gabriela, qual é a dúvida, a maior dúvida, assim, com relação a sexo durante a gestação que mais ocorre, assim, que as pessoas mais, que você nota que elas têm mais interesse? Então, geralmente tá no medo do homem em fazer sexo por achar que de alguma forma vai machucar o bebê. É aquele mito, né? É Eu aquele te perguntei mito antes de de... falar porque eu tinha certeza que era algo do gênero, cara. Uhum. É É aquele isso mito mesmo? Todo de... homem tem? todo homem tem. Assim, se Cara, não como a vamos gente dizer... vai... Gabriela, como os homens vão despreparados para esse momento, que é o momento mais divino, mais incrível da vida de um casal, né, cara? Como pode, cara? Meu Deus! Eu sempre falo que a informação, ela é libertadora, né? Ela é algo mágico, fantástico. E uma vez que tu traz luz a um assunto como esse, às vezes eu tenho algumas pacientes, algumas clientes que eu atendo como sexóloga e engravidam. E aí fala, Gabi, eu quero marcar uma consulta, mas como o meu foco são mulheres, eu queria trazer um convidado para a consulta. Será que eu posso? Aí eu já entendo, né? Tá grávida, quer trazer um convidado, é porque quer, né? Que eu explique. Que, né, pode continuar fazendo, porque é muito importante a gente entender, né, Júlia e Carol, que a gravidez, ela é um caminho de 2 vias, né, falando propriamente do sexo. Tem aquelas mulheres que ficam, assim, enlouquecidas, né, com os hormônios, né, da gestação super alterados e ficam com muita vontade de fazer sexo, mas nós temos aí os estudos dizem que são 85% das mulheres que não, né? Tem algumas que chegam a vomitar com cheiro, e isso não é frescura. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? Não é que a mulher, né? Não me ama mais, tá cheia de frescura. Não. Hormônios podem causar isso realmente na mulher, na pessoa, né? E o indicado é não usar perfume, tentar não usar cremes, não usar sabonete, né? Mas enfim.
É super comum. Então, para a gente entender, de repente, as gravidinhas que estão aí nos assistindo, aquelas que estão com muito desejo, você não tem problema nenhum, tá tudo bem, pode acontecer mesmo. E aquelas que não estão querendo nem enxergar o marido na frente, tá tudo bem também, é normal também, vai passar. A Carol, Gabriela, ela ficou muito folgosa, cara. Muito. E eu fiquei todo atrapalhado na primeira gravidez do José, porque eu falava. Porque, na verdade, muda um pouco a forma do homem ver a mulher. Ele coloca a mulher como aquela coisa, como aquela divindade. Então já tem Uhum. aquela coisa do corpo estar se transformando, dela estar carregando seu bebê e aquela coisa. Ao mesmo tempo, o homem tem vontade, o homem Uhum. tem, enfim, continua, esse lado do homem continua, né? Permanece. Uhum. E a Carol aumentou, só que tinha todos esses meus receios. E eu queria que você contasse para todo mundo: existe alguma possibilidade, por mais avantajado que seja esse homem, meu Deus do céu, Espera aí que dele machucar eu vou o pegar um bebê? recurso aqui para ficar mais claro. Tá. Vou pegar, que não é a minha vagina, mas vocês vão entender, é a minha vagina. Eu fiz uma palestra no lugar e aí eu esqueci ela no cantinho e aí cheguei pro cara que botava o som, eu esqueci a minha vagina, o cara. Eu, não, calma, é um instrumento de trabalho. Então, gente, ó, vamos colocar bem rapidamente para o pessoal entender. Aqui nós temos o canal vaginal e aqui nós temos como se fosse o útero. O útero, ele é uma mão fechada. Tanto que durante a gestação, principalmente quando tá para o bebê nascer, como é que os médicos falam? Ah, tá com 2 dedos, tá com 1 dedo. O que que é isso? Esse útero, da formato da mão, ele vai o quê? Ele vai se abrindo. E essa parte aqui, que é o colo uterino, tem toda uma extensão. E é ali dentro que o bebê fica. O bebê não fica só dentro do útero. Ele fica envolto, né, no líquido amniótico. Então, assim, são várias camadas até chegar no bebê. O nosso canal vaginal, ele tem de 7 a 15 centímetros. Então, ele é grande. Até A chegar no média, útero. sim, a média dos pênis, né? E digamos, né, que nem todo mundo coloca lá dentro, né? Principalmente na gestação, não são todas as posições que são confortáveis para a mulher. Então, o homem tem que ter essa sensibilidade e a mulher também. Eu sempre digo que transar na gravidez tem que ser bom para ambos, né? Ambos têm que curtir. Em toda a vida, na verdade, não só na gravidez, né? Então, é muito importante que a mulher, se ela sentiu algum desconforto, que ela fale. Eu percebo nas consultas que tem muitas mulheres que acham que o homem tem bola de cristal. Ah, ele sabe que eu não gosto nessa posição porque vai fundo. Às vezes nunca falou. O cara não sabe se a mulher não falar, né? Então, o que que E acontece? também o formato ao longo da gravidez, ele vai mudando, né? A vagina da mulher, ela vai mudando, né? Sim. Porque Na eu verdade percebo, que quanto mais pro final, sei lá, você pode até falar melhor isso, porque vai dando uma mudadinha. A Carol tá assim, meu Deus, o que que o Júlio tá falando? Mano, mas é um assunto. live de casal, gente, eu adoro. Porque Ó, mas eu geralmente um posso fala falar? e o outro fica. Não, é um É que é assunto. bom saber a versão dele, assim, né? Não, é porque é um assunto que, tipo, a gente não conversa tão abertamente, nem Uhum. conversava tão abertamente. Porque imagina, né? O sexo, ele tá envolvido com amor, com a preliminar, com aquele Uhum. momento e tal. Ninguém vai. Então, Carol, eu estou analisando aqui, a entrada está um pouco diferente. Estou sentindo uma pressão a mais. Quando Vai eu entro. fazer o sexo lá Galvão Bueno, narrando. Tipo, Fica narrando, né? meu, não tem como, né, cara? Então, assim, eu peço até desculpa para todo mundo que tá acompanhando. Se em algum momento a Carol, vocês perceberem que ela tá me cutucando, ou ela fazer assim, ó, ou qualquer coisa do tipo, é porque eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis aqui, vou falando do jeito que dá, né? Sem filtro, né? Uhum. Para Sim, deixar o sim. negócio fluir. Mas peço que todo mundo. A gente tem um público muito maravilhoso, muito querido, muito especial, e tem uma galera incrível depois também que assiste as lives. Mas eu peço que todos vocês sejam muito gentis aí também nos comentários, nas perguntas, tá? Sem viagem aí também para não desagradar aí quem está assistindo a live e ficar lendo besteira aí, tá? Eu sei que dá vontade de escrever umas piadinhas, uns negócios aí, mas
tenta dar uma segurada aí no esqueminha. Ah, eu tô vacinada já, né? Depois que eu fiz com a Sexy Privé, meia-noite uma live, olha, qualquer coisa. Que da hora. Isso que, olha, e foi muito engraçado porque eu tava fazendo a live na sala, colocamos os três para dormir, né? Fizemos todo, eu e meu marido arquitetamos tudo, e ele na cama, no escuro, porque as crianças ali tudo dormindo, vendo a live. E aí os caras fazendo os comentários, eu só pensando, meu Deus, e aí daqui a pouco ele colocou embaixo. Essa sexóloga é muito maravilhosa. Eu, ai, meu Deus! Mas enfim, eu estou caminhando aí para um. Eu acredito, né? E eu quero muito ser conhecida dessa forma como a sexóloga materna mesmo, porque quando a gente fala de sexo, as pessoas sempre encontram, né? Sempre visam os jovens. Parece que a mãe, ninguém olha para ela, né? A mãe fica meio que perdida. E a sexualidade após a maternidade, já começamos aqui durante a maternidade, né? Mas o tema que eu mais faço live, até tenho um curso online sobre, é após. Porque geralmente até teve uma pessoa que colocou no comentário do card ali da live falando, durante a gravidez é fácil, o problema é depois, né? Porque geralmente depois que os filhos vêm, realmente os problemas começam. Mas deixa essa para uma outra live. Vamos lá. Mas pega a vagina aí, pega a vagina aí. Então, vamos lá, gente. O que acontece? Nós temos aqui, essa daqui, ela não tem 15 centímetros, tá? Essa daqui é só um protótipo mesmo, é só para vocês entenderem. Então, o que acontece? O pênis entra neste canal vaginal, depois nós temos o colo do útero, depois nós temos o útero aqui para trás, que seria um balão, e o bebê está dentro de uma bolsa, de um líquido amniótico. Então, assim, gente, para este pênis chegar no bebê, é quase que assim, missão impossível. Quando que pode acontecer algum risco para o bebê? Rompeu bolsa, ameaça de trabalho de parto, risco de abortamento. Aí, nestes casos, o obstetra vai chegar e vai dizer, vocês vão ter que fazer abstinência sexual, não vai poder transar por tanto tempo até o final da gestação, durante isso, durante aquilo. Então, neste tempo, né, eu sempre digo, principalmente para os homens, quando às vezes questionam, se você não puder transar, o médico vai ser o primeiro a te orientar. Se o médico diz que a gravidez está tudo bem, está normal, então segue o barco. E para o bebê, os estudos dizem o quê? Quando a gente faz amor, que a gente transa, a gente faz liberação de muitos hormônios, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da felicidade. Então, eu sempre digo que quando a gente faz sexo durante a gestação, a gente envia muitas coisas boas para o bebê. Porque o bebê sente o quê? Nossa, meus pais se amam, né? É toda uma conexão. Então, não há problema nenhum nisso. Muito pelo contrário, é muito sadio na gestação. Só que, claro, deixando claro, né? Que aquelas mulheres que não têm desejo, que têm muita dificuldade, respeite o seu limite. A gente sabe que a maioria das mulheres, quando são questionadas em relação ao sexo, não querem começar. Mas depois que começa, não. Depois ficou bom, né? Parece que é meio a preguiça de começar, né? Então, assim, durante a gestação, se permita, né? Se respeite, veja como você está. Então, assim, trabalhar com autoconhecimento durante a gravidez é muito importante, principalmente para o sexo. Agora, doutora, de alguma forma, os homens vão entender o que eu vou falar agora. O homem, muitas vezes, ele sente que ele está tocando com o pênis. É o útero? O que é que a gente... O colo do útero. Então, é por isso que a gente tem a impressão que durante o sexo a gente pode estar machucando o bebê. Porque dependendo da posição, o pênis acaba entrando um pouco mais e ele toca alguma coisa. E o nosso medo é de realmente estar tocando ali o bebê, mas não é o colo do útero. É o colo do útero que está fechadinho. Nós temos que entender o quê? A mulher faz o pré-natal, né? Fica aí a importância para todas as gravidinhas que estão nos assistindo. Gente, pré-natal é obrigatoriedade. Pelo menos uma vez por mês você tem que estar lá. E algumas exceções, às vezes o médico pede até mais que uma vez por mês. Então, cada consulta que você vai falar das suas dificuldades, das suas queixas, e inclusive de coisas que você está sentindo. Até o 9º mês, não tem necessidade do médico ficar tocando, né? Ficar vendo lá. Mas se você está sentindo algum desconforto, o médico vai tocar. Se ele vê que esse colo do útero está aberto, ele vai ser o primeiro a avisar. Abstinência sexual porque o colo do útero está aberto, né? Esse colo está começando a trabalhar,
Ou, aí vamos levar para uma outra questão que pode ser que confunda a cabeça das pessoas que estão assistindo. Às vezes a mulher, o corpo perdeu o tampão e o colo está começando a se preparar para o parto. Aí tem que fazer sexo para ajudar esse colo aí, né, a mexer e o bebê vir. Aí é uma outra situação. Mas isso, gente, geralmente a partir de 37 semanas e com recomendação médica, né? A gente geralmente indica assim, né, para quando que é que eu tenho que trabalhar muito para o bebê vir logo, né, de parto. A partir de 38 semanas, pode começar a rebolar na bola, pode começar a transar muito, que aí isso vai ajudar o bebê a nascer logo. E em relação às posições, assim, pode fazer todas as posições, porque é muito engraçado, né? Porque o corpo da mulher ela vai mudando tanto e tão rápido que você, de repente, cara, você não sabe como abraçar, como beijar, como fazer carinho, aquela fica desafiador, né? A Carol quer ir para um lado, aí para você trazer para o outro lado é uma coisa complicada. Aí pega nossa, pensa, mas é muito, além de ser muito gostoso, é muito divertido e é o que você falou. Eu acho que pelo fato da mulher estar com os hormônios todos à flor da pele, acho que deve dar uma turbinada na ocitocina também, porque fazer amor durante a gestação é ainda mais gostoso, né? Então, assim, em relação às posições, é aquilo que a gente já comentou. É o autoconhecimento. A mulher tem que ter essa percepção. Essa posição eu gosto, essa posição eu me sinto confortável. Porque, assim, digamos que até o 6º, 7º mês, a gente está em lua de mel com a gravidez. Então, qualquer posição é tranquila, tu vira de lado, vira de costa, de barriga para cima, mais fácil, tá tudo bem. Agora, a partir do 8º mês, começa a fase difícil da gestação. Então, tu já estás mais pesada, a respiração já está mais cansada, né? Porque o bebê começa a comprimir todos os nossos órgãos. Então, a gente começa a ter uma dificuldade até para respirar. Então, a partir deste momento que a mulher tem dificuldade, a mulher precisa perceber, opa, nessa posição não tá legal. Então, a mulher tem que falar, né? Como a gente comentou, o homem não tem bola de cristal. E o que eu percebo? Na roda de amigas, tem mulheres que passam mal. Eu já tive amiga que desmaiou porque a pressão caiu. Porque, Durante assim, a gestação... Durante o sexo. A gestação... Meu Deus, se a Carol desmaia grávida na cama durante o sexo, grávida, acho que eu Nossa, eu desmaiava junto. Porque, doutora, eu tive tudo que a Carol teve. Eu tive melasmo, eu tive enjoo, eu tive, minha tetinha cresceu, a minha barriga, eu tinha espasmo no músculo da barriga, parecia que o bebezinho tava me chutando. Meu Deus do céu, pensa no homem. Que coisa maravilhosa. Eu adoro quando os pais têm tudo. Eu gostaria muito que o meu tivesse, mas o meu só no primeiro filho foi muito engraçado. Eu tava com vontade de comer um prato, assim, tipo um recambole de carne e tal. E aí eu comentei no hospital que eu trabalhava e uma amiga fez, mas ela fez com um tempero meio estranho. Ela não era daqui, ela era de fora. E na hora que eu cheguei em casa, que eu peguei o prato, que eu abri o refratário, que veio aquele cheiro, eu fui pro banheiro, vomitei tudo. E ele foi pro outro banheiro e vomitou. Foi a única vez, assim, que a gente sentiu a mesma coisa. Mas o resto, não. O resto, ele nunca sentiu nada que eu senti. E olha que a gente quer, né, Carol? A gente gostaria que ele sentisse um pouquinho, né? Ô, Gabriela, uma coisa que eu fico pensando também, eu acho que meio que deve confundir o homem. O Dr. Mantelli é um cara, tipo, eu nunca conheci e acho que eu nunca vou conhecer um cara tão brilhante como ele. Ele que cuidou da Carol, fez todo o pré-natal, tanto um quanto o outro. Inclusive, ele tá, cara, quem tá lá no nosso grupo do Telegram, que tem conteúdos exclusivos e que sabe já que a gente vai lançar a nossa jornada ali na primeira semana de outubro, agora, né? Daqui a pouquinho, entre 4 e 10, né? Cara, ele dá um verdadeiro show pra gente. Então, assim, ele fala muito da importância, que é isso que eu queria falar com você, que eu acho que deve assustar um pouco os homens. Ele fala, uma das coisas, a importância de ter um setlist tipo de músicas pro bebê, da gente conversar com o bebê, da gente ir conversando, que o bebê vai reconhecendo a nossa voz. Aí uma coisa que me dava na cabeça, eu falava assim, se é tão importante assim eu já dialogar com o bebê e o bebê me sente, que estranho o bebê, tipo, eu tá transando com a Carol, tá ligado? Tipo, são coisas que a gente pensa, tá ligado? Não é? Você já não ouviu isso? Sim, eu já pensei isso também. O bebê tá ali, tá ligado? Tipo, é estranho, tá ligado? Só que eu sei que não tem absolutamente nada a ver, e pelo contrário, como você já esclareceu,
brilhantemente, o bebê fica até feliz, né? Uhum. Na verdade, o que que acontece? Isso rende uma outra live, se vocês quiserem, é a questão da sexualidade com crianças. Isso é um grande tabu, Júlio. O que que acontece? As pessoas, a malícia e a maldade está em nós. A criança está ouvindo vocês fazerem sexo, mas elas não têm noção que isso é sexo. Elas não têm noção de todo o sex lounge que está rolando aí entre o pai e a mãe. Ele só está vendo carinho. Ele só está vendo o hormônio ocitocina sendo liberado. É só isso. Né? É que nem esses dias uma amiga minha me ligou desesperada. O filho dela tem 3 anos. E aí, desfraude, o pênis fica para fora, né? O pintinho, o bilequinho, sei lá, como quiser chamar. Bilequinho, que da hora! A criança descobre que tem alguma coisa ali no meio, né? Porque até então tá sempre com fralda. E aí ele começou a mexer e a minha amiga deu tapa na mão, me ligou dizendo, meu filho é um pervertido, está se masturbando. Gente, 3 anos. Eu falei, tu tá louca? Tu tá maluca? Eu falei pra ela, como assim? Gente, a criança tá se descobrindo. Então, assim, a maldade e a malícia tá em nós, adultos, não na criança. E a forma como a gente ensina a sexualidade para as crianças vai fazer toda a diferença em quem eles serão como adultos. Então, assim, enquanto o assunto sexualidade for tabu, as crianças, primeiro que gera aquilo que é proibido é gostoso, né? Então, não adianta fazer isso, dar tapa proibido, dizer que tá errado. A melhor estratégia nunca vai ser essa. E em legal relação... você estar falando isso, porque, de certa forma, acredito eu que 95% dos lares, o espaço, ele não é um grande espaço, né? Geralmente é um quarto, outro quarto, a cozinha, a sala, é tudo meio junto. Ou dormem todos no mesmo cômodo. Então, se você puder falar só mais um pouquinho dessa questão de como os casais podem lidar com relação ao sexo, como fazer, porque eu acho que é um momento de muito constrangimento, né? A gente pulou já da gravidez para o momento já do bebê nasceu. Como que funciona isso? Eu lembro uma vez que eu tava lá no quarto com a Carol, e aí veio aquela coisa, né? A Carol me deu essa paqueradinha, sabe? Quando ela faz assim e assim, eu sei que, tipo, vai. E aí, Se prepara. E aí eu fui, e começou a rolar, e beijo, e não sei o quê. Só que, de repente, a gente, o José tá no bercinho aqui do lado, não vai rolar. E aí a gente, tá ligado? Ficou uma situação extremamente constrangedora. Porque a gente falou, qual o problema de fazer? Coloca uma coberta ali, tampa, ele não vai ver nada que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, eu falei assim, como eu sou pervertido, isso tá errado. Não é assim. Só que para eu sair agora, nesse frio, descer e até a cozinha, sei lá para onde que eu vou. Então, eu queria que você falasse um pouco como que os casais lidam com isso, né? Então, isso é um assunto que gera muita polêmica, né? É um assunto bem, assim, digamos que cada casa escolhe o que quer fazer. Faz a sua regra. Mas os estudos dizem que sim, os sons, o ambiente, de uma certa forma, ele fica sexual e que não é indicado para crianças. Que o ideal, e isso estimula sexualmente as crianças. O ideal seria os pais saírem do ambiente. Eu sempre digo que a casa é muito grande, né? E que a gente deve explorar outros ambientes, né? Mas, deixando bem claro, né? Como tu falou, tem casa que às vezes é um cômodo para todo mundo. Então, eu vou dizer o quê? Vão ter que ir na rua para transar? Né? Então, assim, eu acho que cada casa, cada pessoa sabe a sua realidade. Os estudos, né? A gente sempre, eu como profissional, sou muito realista de que a teoria, ela é muito bonita, mas nem sempre ela se, né, dá com a prática, dependendo da realidade das pessoas. O que os estudos dizem é que não é ideal. Não é que as pessoas façam isso. Né? Tem até... Opa, ficou tudo preto. Voltou. O ideal é que os casais achem um lugar separado, longe, não no mesmo ambiente. Mas... tá. Legal. Agora, doutora, como lidar com essa diferença com relação ao sexo depois que a gente tem o bebê? Porque durante a gravidez a gente percebe que os hormônios deixam, geralmente, pelo menos comigo e com a Carol foi assim, a Carol ficou muito mais, meu Deus. Eu falava assim, Carol, nossa, o que tá acontecendo? Sabe? Insaciável a Carolzinha. Quem olha essa carinha de anjo não consegue imaginar o que eu estou falando. E aí, eu falava, Carol, eu pensei exatamente
disso. Nossa, mas ela tem uma cara de anjo, de tranquilo. Pois é, você não sabe o que eu sofri. E aí, o que que acontece? Aí Tu me depois que lembrou agora, Júlio, um pai. Muito, não, essa história tem que contar. Era Conta, 3 da manhã, eu fiz plantão como enfermeira obstetra durante 1 ano e meio numa maternidade de referência aqui. Era 3 horas da manhã, chegou uma paciente, aquele auê, né? Em trabalho de parto, tava com 8 centímetros já, o bebê quase nascendo. Nossa, E quase aí eu nasceu. lembro, não deu nem tempo de chamar o médico, eu mesmo que fiz o parto. E aí, na hora que o bebê nasceu, eu coloquei em cima dela, eu sempre, né, aquela coisa, parabéns, mãe, parabéns, pai. E o pai fez, graças a Deus. Eu não entendi, eu esperei terminar ali aquele negócio, eu cheguei pro pai, tá tudo bem? Por que graças a Deus? Eu não entendi a tua reação na hora que o bebê nasceu. Porque a gente já pensa em depressão pós-parto, tem tanta coisa, e isso não pode acometer só a mulher, pode acometer o homem também, né? E eu participei de trabalho de parto de que a mulher desejava muito bebê e na hora que eu coloco o bebê em cima da mulher, a mulher tira esse bebê daqui agora. Então eu já vivi muitas coisas assim surreais. E aí ele chegou e falou, me chamou no cantinho e falou, posso falar contigo lá no canto? Aí eu falei, pode. Não, tu sabe o que que é? Essa mulher tava louca? Ela queria transar toda hora, tu não vai acreditar, tá? Ela começou a sentir as dores do parto e eu fui obrigada a transar com ela. Não senti cheiro de PORRA, porque eu tive que fazer e eu acho que a cabeça da criança tava lá, já tá. Mas se eu não fizesse, ela ia me deixar maluco. Gente, eu dava gargalhada. Porque Cara, que e a hora que a criança engraçado. nascer, pra minha mulher voltar ao normal, porque minha mulher não é assim. Ai, olha só. Queria, cara, eu acho que eles deviam estar transando, né, na hora que... Sim, ele disse que eles fizeram tipo à tarde, à noite ela quis de novo, e aí no começo da madrugada ela acordou ele de novo, mas ela já estava meio que com dores, com contração, e aí, nossa, engatou o trabalho de parto, tanto que chegou com 8 centímetros, bolsa rota, a cabeça já quase saindo. Nossa! Agora, doutora, as mulheres que, Gabriela, as mulheres que elas não querem fazer sexo, ou que sentem dor, ou que estão muito desconfortáveis, existem outras formas, né, de fazer sexo, de dar prazer, de receber prazer. Isso é uma coisa que tem que ir sendo, acho que levemente conversada em outros momentos, para quando o casal estiver junto, poder curtir o sexo, né? Com certeza, é a De uma mesma coisa, forma mais confortável e agradável para os dois, né? é a Mas mesma não coisa que ficar sem fazer, né? sim, Tem é que o que fazer. acontece na quarentena, que alguns casais, a gente sabe que a quarentena ali, os 40 dias pós-parto, que é indicação médica, né, não fazer o sexo, é justamente para esse retorno uterino, para o útero voltar para o lugar dele de origem. Mas eu sei de mulheres que não conseguem esperar. Eu já peguei cesárea que abriu inteirinha, com 7 dias que a mulher fez, não quis esperar e voltou, e os pontos abriram. Já peguei parto lá embaixo que levou ponto e abriu também. Então, assim, a gente sabe que tem que respeitar. Mas eu sempre orientava as mulheres, aquelas mais folgosas, né, que não conseguiam esperar os 40 dias. Eu consegui esperar muito bem, assim, bem tranquilamente. Eu poderia até ser mais 40, assim. Porque aí você já está falando de uma outra coisa super interessante para quem está acompanhando, é que assim, a gente sai, geralmente, pelo menos aqui em casa foi assim, a gente sai de um extremo e vai para outro extremo, né? Uhum. Porque muita lubrificação, eu nunca vi tanta lubrificação. Eu falei, meu pai, pensa o negócio. E a Carol, nossa, Júlio, o que está acontecendo? E eu, meu Deus, Carol, muita lubrificação. E depois que tem o bebê, diminui muito, né? Quase nada. E o desejo também diminui a lubrificação, diminui tudo. Como lidar com esses extremos? Como o homem pode fazer? Sendo que é o momento, aí já começa aquele outro nível, né? Tem até uma amiga nossa que fez um vídeo falando da exaustão, que ela falou assim, me falaram que o parto era a parte mais difícil. Ha, 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 ha. Não é nem a pau, né? Eu já Não fiz é nem algo a pau. semelhante também. Então, eu Quem queria que você fala que o falasse parto é difícil, desses não viu o extremos. puerpério, né, Carol? Então, Então, o que eu sempre oriento, né? O casal tem que ter muito diálogo quando o filho vem. É por isso que não me surpreende, não me assusta quando eu sei de um casal que após aconteceu a maternidade, o casal se separa. Infelizmente, isso é uma realidade em Aham. muitas casas. Porque quando não tem diálogo, o filho ele não vem para acabar com o relacionamento. Eu fico extremamente chateada, eu fico brava,
quando às vezes alguém vem consultar comigo e fala, se eu soubesse que o filho acabaria com o meu casamento, eu nem teria tido. E eu sempre digo, olha, cara, não tem frase mais infeliz para tu falar do que essa. Porque filho não vem para acabar com o casamento. Até porque eles não escolhem vir, né? Quem escolhe somos nós. Mas eu não escolhi, aconteceu. Não se cuidou, de uma certa forma, escolheu também, né? Então, assim... Uau! Decidiu ter filho, né? Eu sempre digo para aqueles casais que podem optar, conversem. Conversem muito, porque eu não vou aqui maquiar dizendo, a vida de vocês vai continuar tudo igual. Não, gente, não vai. Seria muito hipocrisia da minha parte dizer isso. A vida muda e eu sempre digo, é o melhor 360 que aconteceu na minha vida. Assim, hoje eu aprendi, assim, antes de trabalhar como enfermeira obstetra, eu não entendia as pessoas que não queriam ter filhos. Porque eu pensava, meu Deus, o que seria dessas pessoas se os pais delas tivessem decidido não ter também? Elas não existiriam. Então eu achava assim, meu Deus, como é que pode existir gente assim? Mas quando eu trabalhei fazendo parto, eu entendi que realmente tem pessoas que não nasceram. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Hoje em dia a gente sabe que existem pessoas que o filho às vezes é o trabalho, o filho às vezes o instinto materno, ele tá em todas as mulheres. E às vezes é o cuidar de outra pessoa, às vezes é o cuidar de uma mãe, às vezes é cuidar, sei lá, de uma instituição, de um abrigo, enfim. A gente executa esse instinto de várias formas. Então, não necessariamente você precisa ser mãe para cuidar de alguém. Isso eu aprendi com a maternidade. Só que eu não posso abster a minha opinião daquilo que eu vivencio. A minha vida seria preto e branco se meus filhos não existissem. Eles são tudo para mim, né? Então, assim, hoje eu sempre digo, se eu tiver que dar um conselho, tenha filhos. Sempre falo. Não durmo faz 3 anos, porque eu nem falei as idades dos meus, né? Eu tenho Nossa, que ótima notícia você está no campo. Eu tenho o mais velho de 10 anos, eu tenho a do meio, vai fazer 3 agora mês que vem, e tem uma de 1 ano e meio, a caçula. Então, assim, eu não durmo faz um tempão, dá o maior trabalho, mas, cara, eu faria tudo de novo, porque ver um pedaço de ti andando não tem preço que pague. Então, assim, para os casais que podem planejar, conversem muito, tem que ter muito entrosamento, porque na hora que o filho vem, a gente descobre um ao outro, quem realmente somos. Porque aí você vai querer educar como você foi educado, você vai querer dar valores como você recebeu, só porque às vezes não é a mesma educação do outro e não são os mesmos valores do outro. Então, onde começa a dar conflito, onde começa a dar problema. Então, assim, os casais que podem, né, programar, conversem. Não deu de programar, aconteceu, então vocês têm 9 meses aí para conversar e conversar muito, né? Sobre como vocês querem fazer, como vai ser, ler, isso é ótimo, aprender com a experiência de outras pessoas. Infelizmente, tem pessoas que, eu quero viver a minha experiência, né? Não, gente, não. Se a gente puder aprender com as dificuldades dos outros, é muito mais fácil, né? Então, principalmente em relação ao sexo, vai ser diferente. Você tem que colocar na sua cabeça que vai mudar. E para os homens, principalmente para aqueles que tiveram uma mulher super fogosa na gestação, ela vai continuar te amando. Porque é a primeira coisa que o homem pensa. Onde é que foi parar aquela minha mulher? Eu acho que roubaram ela na maternidade, porque a que voltou para casa não é a mesma. Ela é a mesma. Ela é a mesma mulher. Só que o que nós temos que entender? Você é um homem grande, um homem formado. Como mulher, travando, né? dê para comparar. Galera, tá travando só ela ou eu também? Galera, tá travando só a Gabriela ou a gente também? Só para eu saber se o problema é lá ou é aqui. Travou? Tô amando a live. Enquanto vocês me respondem se é só ela que tá travando, porque a imagem dela ficou ruim pra gente, tá travando. Tá travando eu também? Eu e a Carolzinha? Só eu, ela. pelo jeito. Perfeito, só ela. Só você. Gabriela, se você tiver aí alguma coisa de Wi-Fi, pôr no 4G e aí tentar o Wi-Fi de novo, porque realmente a tua imagem ela ficou um pouquinho mais complicadinha. Agora melhorou ou ainda não? Ainda não. Mas pelo menos não está mais travando, pelo que eu estou vendo. Às vezes só de sair e entrar no Wi-Fi, né, já dá uma melhorada. Tá, Enquanto isso, aproveito para mandar um beijo para o Lucas, para a Elaine, para a Lidu, para a Dira Capone, para a Ana Maria Junqueira Campos,
Um beijo para todo mundo. Olha lá, Gabriela tá. Agora voltou com tudo. Agora estamos vendo seus poros, filha. Você tem noção? Agora melhorou. Mas Tá. fala aí, esses extremos, né, do sexo antes e depois do nascimento do bebê. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. O homem tem. Não adianta ficar carentezinho e magoadinho. Não. E assim, uma coisa é muito importante, Júlio. A mulher precisa entender que o homem precisa participar desse processo, porque tem muita mulher. E ele não sabe fazer arrotar como eu sei. Ele não sabe trocar a fralda como eu sei. E aí, minha flor, você perde a oportunidade de descansar um pouquinho, de tomar um banho um pouquinho mais demorado. Gente, a vida não nos ensinou a aprender a dividir as coisas, mas nós precisamos aprender. E homens, por mais que você não tenha aprendido com ninguém a lavar uma louça, a varrer uma casa, a mulher, quando ela tem um bebê, cara, a amamentação em livre demanda, ela nos toma as nossas energias. Então, assim, tem hora que tu não tem força nem para levantar. Então, se tu puder, né, de uma certa forma, eu sempre digo que as preliminares começam num bom dia. O sexo começa num bom dia já. Se você ajuda a sua mulher, se você é prestativo, chegou em casa, ajuda com a lição do filho, ajuda a estender uma roupa, não vai cair a mão, vai sobrar mais energia para essa mulher depois, né? Então, assim, a maioria das mulheres chegam em casa e, é tripla jornada. Então, aí depois o cara não faz nada, o cara fica sentado trocando de canal, aí chega na hora da cama, e aí, vamos transar? Vai transar com o travesseiro, né? Não, né? Ou ele ajuda, participa das coisas, ou nada feito. Porque, assim, antes de ter filhos, é uma vibe. Depois de ter filhos, o cansaço triplica. Porque aí tem trabalho, tem a sua casa, você se preocupa com o marido, porque... E aí, né, aí entraria um outro assunto que a gente pode fazer uma outra live, que tem muita mulher achando que é mãe do seu marido, e você não é mãe do seu marido. Ele é o seu marido, não é o seu filho. Então, é muito importante a gente saber separar isso, né? E em relação a este momento... Eu falo para Carol, não é porque meu nível de maturidade é muito similar ao do nosso bebê José de 1 ano e meio, que ela vai ficar me tratando como filho. Falo, Carol, poxa, eu sou adulto, por mais que não pareça. Eu acho muito importante... Ô, Gabriela, mas você estava falando, e eu preciso fazer um parênteses aqui. É tanta mudança, é tanta transformação. Isso que eu estou falando não chega nem perto de um exagero. Tipo, na verdade, isso a forma com que eu estou falando, tipo, ela nem se aproxima do que é na verdade, porque só quando a gente vive é que a gente tem a dimensão. Sim. Porém, a transformação é tamanha que eu senti vontade de contar isso para todo mundo. Foi aí que nasceu o programa Sou Pai Agora, que ia no ar na Globo, nas manhãs da Globo. E foi um super sucesso. Agora está nos streamings, né? Foi para o Globoplay. E é por isso que a gente resolveu criar a nossa jornada que a gente vai lançar. Porque, assim, a vida muda, é mais do que um 360. É uns 700 e sei lá quanto, 720. E depois capota, vira, dá pirueta, anda em 2 rodas, depois uma roda, depois ele volta. Cara, é uma loucura. Só que, como você falou, não há nada mais lindo, mais mágico, mais poderoso do que isso que a gente vive, sem dúvida nenhuma. É o único momento que eu acho que a gente fala, uau, agora a gente entende o significado da vida, por que eu vim a esse mundo, o tamanho, né? Tipo, falando como homem, cara, por mais que eu tenha tido uma mulher, uma mãe que foi paparicada pelo meu pai a vida inteira e super respeitada, e ela tenha sido uma mãe incrível, eu não sabia o que era uma mulher de verdade, e eu fui muito namorador. Eu só soube quando a Carol engravidou. Então, assim, é um momento mais mágico da vida de alguém. Só que é muito difícil. É muito complexo em todos os sentidos. A gente brinca, né, que quando vai para a maternidade, vai um casal e aquele casal desaparece, volta um outro que vai começar tudo do zero. Você estava falando um negócio extremamente importante. Não é que o cara não sabe cuidar... assim, o cara não sabia cuidar da casa e vai ter que começar a ajudar a cuidar da casa. O cara nunca cultivaram no cara nada sobre sexo durante a gestação, depois, como lidar com o bebê, como não lidar, nada. O cara não é preparado e ele não entende que ele precisa se preparar também.
Então, tipo, quando o bebê vem, é aquela bagunça absurda. Eu até entendo que tem alguns homens que querem transar e que a mulher não pode e tal. Mas eu confesso a você, até para mim era difícil e eu sou fogoso. Mas depois que chega o bebê, a gente fica meio de boa, cara. Porque pesa geral. É muita responsabilidade, é muito meu. Só que ao mesmo tempo, que é isso que eu gostaria que você falasse, a gente não pode se esquecer, né? Que a gente é um casal. Eu Que vou o chegar aí. casamento, ele não vive, tipo, não é uma amizade, Não. né? Porque senão começa a dar caca depois. Marido Sim. começa a sair lá com a tia ali da vendinha, da padaria, a mulher vai ver o... Sei lá, cara, porque a gente é humano, né? É o instinto. Na verdade, o que acontece, assim, é que é o ponto muito importante. A mulher tem os olhos para o bebê, certo? E o homem, ele tem o olho para o bebê, mas ele não tira em momento algum o olho da mulher. Nós, mulheres, Deus nos fez muito maravilhosas. Então, a gente coloca o chapéu de empresária, chapéu de filha, chapéu de esposa, chapéu de mãe, mas tem um chapéu que nunca sai da nossa cabeça. E é o chapéu de mulher. E é o primeiro que cai quando a gente se torna mãe. E isso é um erro gravíssimo que acontece na vida de 90% das mulheres, que depois que se tornam mães não se enxergam mais mulheres. Então, como é que eu vou colocar uma lingerie? Algumas falam para mim, não. Eu não me vejo mais de lingerie, meu peito está vazando leite. Gente, você continua sendo mulher, independente de ser Importante isso que mãe. você está falando. Assim, Deus nos fez de uma forma muito mágica, onde a gente consegue agregar vários papéis numa pessoa só. Você não vai deixar de ser mulher por ser mãe. E outra coisa muito importante, a gente precisa de colo. A gente não pode só dar colo. Então, mesmo que não role sexo, abrace o seu marido. Tem um filminho, o bebê dormiu, vê o filminho abraçado. Dorme de conchinha, mesmo que não role sexo. O que faz o casamento cair na... É difícil, mas o que faz o casamento cair na rotina são perder pequenas coisas. Existem pessoas, mulheres, que colocam filho no meio do casal para não transar. Tá, tudo bem, você pode ter a desculpa que você quiser, mas você tem que pensar que você não fez esse filho sozinho. E a maioria das mulheres entra em colapso, em desespero, quando vê que está perdendo o marido. E essa semana ainda eu recebi um relato que eu fiquei de verdade... Se você puder de novo fazer aquilo lá na tua rede, no Wi-Fi, porque começou a ficar ruim de novo. Tá, peraí. Começou a... Mas já vai voltar. Meu, muito interessante isso que você está falando, muito legal, Gabriela. Uau, né? Incrível. Sim. Na verdade, assim, o que muito acontece? Legal mesmo. E eu falo com propriedades, tá, Júlio? Porque, assim, quanto mais filho a gente tem, eu acho que a Carol pode dizer se eu estou errado ou não, mas quando vem o segundo, a gente fica pensando, ai meu Deus, eu não estou dando atenção o suficiente para o primeiro, e a gente... Isso. Grandão, né? Te olhando, te tarando toda hora, tu pensa, meu Deus, tem mais ele. Gabriela, né? tenta ver de novo o negócio da conexão. Tenta entrar e sair de novo, só para ver se melhora. Galera, fica com a gente aí, hein? Ó, 9h45, todo mundo ligado na live. A gente está falando a respeito de sexo durante a gestação, depois da gestação. É um papo muito legal, com várias informações, várias dicas, vários esclarecimentos extremamente importantes. Obrigado, Gabriela, mais uma vez por ter aceitado o convite de participar e trazer luz aqui para todo mundo. Eu não consigo ver. Tá meio travado. Travou de vez. Agora, senhoras e senhores. Agora travou de vez, agora lascou. Então eu vou cantar para vocês. Love me tender, love me sweet, you are, let me go. Did I make my life complete? Voltou, uau! Eu estava aproveitando para cantar para a Carol. Eu vi. Já são as preliminares de daqui a pouco. Ai, Carol, tu vai hoje, Carol. Hoje tu vai.
Hoje vamos fazer o terceiro, minha filha. Que a gente é de São Paulo, Carol é do Sul, mas pensa num povo porreta, minha filha. Tá travada, tá travada. Travou, travou. Tá mais travada que eu quando conheci a Carol. Pensa num cara. Agora tirei do Wi-Fi. Galera, 4G, vamos ver se vai. fiquem todos aqui, porque juntos nós venceremos. Agora tá vindo, hein? Agora veio com tudo, senhoras e senhores. Recebam com muitos emojis de palminhas a Gabriela Maravilhosa da Silva. Meu, seu marido deve estar vendo a live. Se ele tá vendo, ele tá falando assim, meu, esse cara é muito cara de pau. Ele acabou de entrar aqui, ele que me ajudou com a internet. Não, ele é bem de boa. Ele é maravilhoso. Eu já amo ele sem conhecer ele. Ó. Ele é teu fã. Gabriela, você estava falando uma coisa muito importante, porque assim, quando a mulher engravida, meu Deus, que transformação que ocorre em tudo, né? Nas roupas, o armário você pode jogar ele todo fora, porque nada mais vai servir. E depois que tem o bebê, aquilo que servia na gravidez, que já não servia depois de antes de engravidar, já não serve mais. É uma terceira fase de roupas que você tem que ter. É um cuidado que você tem que ter e você acaba não dormindo, a exaustão. A mulher acaba não ligando muito mais para roupa. Chegou a minha galera aqui. Aí sim, hein? Que da hora, velho. Meu. Beijão pra vocês, São tá? gêmeas? São gêmeas? Quase. Mas, meu, elas são idênticas. Quando a Liz tinha 6 meses, eu engravidei da Helena. Paizão, tamo junto, tá? Olá, avó. Ai, meu Coisa Deus. mais linda. Coisa mais linda. Mamãe. Mamãe. Fala pra ela só mais um pouquinho a mãe aqui com todo mundo. Sim, não, elas estão acostumadas. Da hora demais. Mas fala, de onde que a mulher pode tirar? Eu não sei se é um pouco de falta de autoestima, é um pouco de foco nessa questão do tipo, cara, eu tenho um relacionamento, eu não posso alimentar a deteriorização dele, só que ao mesmo tempo também é meio egoísta, não egoísta, mas é meio estranho a mulher se cobrar isso no momento que ela está sendo tão... que ela está despendendo tanta energia para o bebê, que só depende dela. É meio complicado esse processo todo. Eu queria que você falasse um pouco, porque, na verdade, o que não pode ser penalizado é esse pilar que foi edificado pelos dois e nenhum deles pode trincar ou pode sofrer nenhum tipo para dar sustentação para essa família, né, que está cada vez mais crescendo com a chegada dos bebês. Tu falou duas coisas que são fundamentais. Primeiramente, a autoestima. Isso compromete muito a sexualidade da mulher, da mãe, né? Porque a barriga levou 9 meses para adquirir essa forma física. Então, não vai ser 9 dias ou 9 semanas que ela vai voltar. Mas eu percebo que a maioria das mulheres que eu conheço querem tudo para ontem, acabam sofrendo muito. Aí se comparam, porque a gente vê, né, na televisão, a gente vê algumas pessoas, né, que voltam muito rápido. Só que assim, gente, a comparação dentro de nós mulheres é algo que está embutido dentro de nós e sem a gente perceber, a gente já está se comparando a outras mulheres. Então, o que eu geralmente falo... Eu só vou tirar um pouquinho os comentários, porque você é dotada de farta beleza, né? É uma mulher muito bonita. Eu diria que é uma segunda versão da Eliana. Se você não ficar ofendido. Mesmo. É a Eliana purinha. Eu tô olhando para ela, tá difícil entender que não é a Eliana, que é a Gabriela. Eu tô quase puxando uma dancinha, eu tô quase falando, assista o teu programa todos os domingos. Mas, Gabriela, você é a cara da Eliana. Ela linda. Ela é, e você é muito linda. Então, eu desativei um pouquinho. Não é um desrespeito aos nossos seguidores, mas só para a gente poder entender um pouco melhor a mensagem, né? Que é uma mensagem bem importante. Então, gente, mulheres que ganharam bebê, vocês são lindas e o corpo vai voltar. E se não voltar, gente, a gente tem que pensar que é por um ótimo motivo, né? Barriga, cirurgia arruma, né? Hoje em dia aí os cirurgiões plásticos estão fazendo quase consórcio para arrumar a barriga. E, cara, é tão pequeno, né? Eu lembro que eu participei de alguns processos com algumas mulheres que fizeram fertilização, venderam casa, venderam carro e às vezes não conseguiram realizar o grande sonho de gerar um filho.
E aí, às vezes, eu conheço algumas pessoas que, poxa, só por uma barriga, né, por estrias, perdem o melhor da vida, de viver um relacionamento amoroso com seu companheiro, de ter uma vida social, porque acha que eu não tô magra o suficiente para sair. Eu sempre digo para essas pessoas que a autoestima, a gente pode ficar falando aqui 3 horas, que é um trabalho interno, né? Isso não adianta. Eu posso olhar para a Carol e dizer, nossa, Carol, que linda que tu és. Se a Carol se olhar no espelho e ela não enxergar, aí é onde acontece muito racha nos relacionamentos, porque o cara tá saturado de elogiar e a mulher acha que é porque ele quer sexo, que é porque é por interesse, que ele tá querendo alguma coisa em troca, e ela não percebe que realmente o marido a acha bonita. Mas como ela não se vê dessa forma, ela acha que é por interesse. Então isso é muito triste. Então, primeiramente, o que influencia muito na sexualidade é a autoestima. Mulheres que estão nos assistindo, vocês são muito mais bonitas do que vocês pensam. Acreditem em mim, acreditem. Essa é a minha frase. Você é mais bonita do que pensa. O doutor... Ah, tá. Não, pode terminar. Uhum. Tá, e o outro lado que tem, aí o outro lado em relação a baixo desejo é a questão da prioridade. O sexo não é uma prioridade para nós mães. Então, aquilo que a gente não coloca como prioridade, a gente não tem vontade de fazer. Então, a partir do momento que você entende, né, que o seu companheiro é uma prioridade, que ele também é muito importante para você, tem estudos que comprovam que aquilo que tu coloca a tua mente, que tu pensa desde de manhã, você consegue executar. Quando eu fazia pós-graduação em sexologia, a minha professora deu esse exercício para mim. Eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não acredito muito nessas coisas, né? Mas enfim, a tarefa era, vocês vão acordar de manhã pensando em sexo. Aí parece que vem o anjo e vem o capeta, né? Guria, pensa nada, vai dormir. E vem o outro, não, pensa que vai ser bom. Para nós homens, isso é muito simples. Aprendam com nós. Deixa os dois, né? Tanto pensar quanto a autoestima. Vocês são fantásticos. Vê um maracujá, ele pensa em sexo. Aí ele vê uma manga, ele pensa em sexo. Ele vê um suco de uva, ele pensa em... Como é que pode, velho? Ai, homens. Vocês são fantásticos. E aí, assim, faça esse... Eu sempre digo assim, uma pergunta que eu recebo muito. Qual é a quantidade ideal de um casal por semana, principalmente depois que vieram os filhos? Gente, nós não podemos colocar todo mundo numa caixinha. Não tem como. Eu não posso dizer para um casal recém-casado, você tem que transar uma vez por semana, hein? Não posso dizer para um casal recém-parido, todo dia vocês têm que transar. Não. Eu comparo o sexo no casamento a uma fatia, uma pizza, broto. Sabe aquela brotinho pequenininha? Brotinho. Quando a gente casa, o sexo é a pizza toda. Quando a gente tem filho, é uma fatia. E tá tudo bem. A vida é cíclica, ela é feita de fases. O sexo, ele não é tudo no relacionamento, mas ele é o que nos diferencia. Casais de amigos podem morar junto, podem dividir conta, pode dividir alegria, pode dividir tudo que um casal divide. Porém, o sexo nos diferencia. É o sexo que nos transforma um. Uma vez eu ouvi de um pastor e eu achei fantástico. É durante o sexo que o casal se torna um. A hora que a vagina entra dentro do pênis, eles estão uma só carne. Então, realmente, é o sexo que torna toda essa bagaça muito interessante, né? É o que nos faz sermos atraídos um pelo outro. Então, assim, se eu puder dar um conselho, não tem, assim, o ideal. Mas o conselho é, não deixe passar uma semana sem sexo. Anota na agenda, porque a semana passa muito voando mesmo, principalmente depois dos filhos. Então, pega um calendário que tem aí na frente da geladeira, no quarto... Gabi, mas uma vez por semana é pouco. Que bom, faça conforme vocês, né? Dança conforme a música. Mas o que acontece? Quando a gente transa, a gente tem um orgasmo. Isso é muito importante, né, gente? Transar sem ter orgasmo, deleta isso da tua vida, né? Então, assim, quando a gente tem um orgasmo... E tem muitas mulheres que não sabem, né, chegar ao orgasmo e o cara também não sabe. Nossa, isso rende uma outra live, tá? Por favor. Porque, vamos fazer uma live chamada Orgasmo? Ótimo, topo total. Porque eu vou te dizer, cara, nenhuma mulher deve passar nessa vida sem saber o que é isso. Eu tenho uma história da avó de uma amiga minha que aos 87 anos descobriu que olha, deixa pra essa live. Com a mangueira do chuveiro. Não, né? Ninguém precisa. Tá. Mas não importa como, o importante é sentir pelo menos uma... Não, mas não é importante sentir. O importante, primeiro, que achou que era doença ruim, aí mandou me chamar. Tô com uma doença ruim, tá? Chama a Gabi, que a Gabi vai ter que me ajudar. E aí, ninguém podia estar perto, só eu. Eu tenho que falar sozinha contigo. Não, é porque assim, sabe, quando a gente fica velho, a gente fica muito limpa, muito porca. Ai, meu Deus, sério, vó? Mas por quê? Não, então, aí eu tava tomando banho, eu tiro aquela catutinha do chuveiro para deixar de molho na que boa, porque eu cismo que aquele de lá tá cheio de bactéria.
Só que aí tava de molho, eu não peguei. E eu comecei a lavar lá embaixo. Começou a me subir um calorão, começou a me subir um negócio. Eu acho que eu tô com uma doença. Porque toda vida que encosta lá, eu sinto essa coisa ruim. Como é que tu vai explicar para alguém de 87 anos que ela teve um orgasmo? E aí eu comecei, então, vó, isso é orgasmo? Que é isso? Tá, a avó foi casada, né? Fui com aquele desgraçado, graças a Deus que morreu. Falei, ai, meu Deus. Então, quando vocês estavam lá, nananã, como é que ele fazia? Ah, quando tava quase chegando, então, era uma sensação boa, né? Era, mas só ele sentia, ele sempre me pegou por trás, nunca me pegou olhando nos olhos. Uau! Então, era isso aí que era o orgasmo. Na verdade, isso é uma sensação, um clímax de êxtase que o nosso corpo tem e a gente faz liberação de diversos hormônios. A gente rejuvenesce, a gente fica mais feliz, a gente fica mais disposta. O orgasmo é algo que Deus fez para todos nós. Eu queria ter o poder de ressuscitar aquele velho no tapa, só para dar na cara dele e dizer: tu ficasse casado comigo 55 anos e tu nunca fizesse eu sentir, seu desgraçado. Cara, que demais! Mas é engraçado. Uso o exemplo dela nas palestras para dizer, gente, ninguém precisa aos 87 anos descobrir com a mangueirinha do chuveiro que é um orgasmo. A gente pode descobrir isso em vida, né? Sadia, com um parceiro, né? Muito feliz os relacionamentos, sem precisar, né, ser dessa forma, né? Eu acho que isso é legal que você está falando também, porque quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver complicado, quando a exaustão tiver tomado conta do teu ser, do teu marido, do teu companheiro ou companheira, lembrar do prazer, né, que os dois podem dar um ao outro, de como é gostoso quando tem um orgasmo. E uma coisa que eu queria só falar, um parênteses a respeito do que você estava falando antes, é que o número de casais que se separam, como você disse, ele é gigantesco quando a mulher está grávida, depois que a mulher tem o bebê e tal. E eu não quero pedir para que as mulheres tenham carinho pelos homens, porque eu acho que é um momento do homem abdicar de qualquer coisa para que ele tenha noção de que se tá difícil para ele, tá muito mais difícil para a mulher. Então, é de uma importância absurda que o homem entenda isso, de fato. E ele tem que entender isso se informando, estudando, se dedicando fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Só que se eu pudesse falar como homem para as mulheres, o que eu entendo é que o homem, às vezes, ele não quer a safadeza, ele não tá com... Ele quer o carinho, ele quer a atenção. Muitos lares são desfeitos porque, de repente, a mulher parou de dar carinho ou de valorizar o cara e tal, e, de repente, em algum momento, em algum lugar, acho que veio alguém, né, com muito carinho, com muito não sei o quê. Obviamente que eu estou falando assim, mas nada justifica uma traição ou você abandonar o lar. Eu acho que quando tem filho tem que ser fruto de uma união, de conversa, de tudo. Mas falando a grosso modo, porque realmente quando a gente vê um número desse tão gigantesco de pessoas que se separam, sei lá, eu só estou tentando falar alguma coisa para realmente, para que as pessoas fiquem unidas, né, e juntas. Traição é uma escolha, tá, Júlio? Eu já falei isso algumas vezes nas minhas redes sociais e eu meio que choco as pessoas porque o fato de eu ser sexóloga, as pessoas acham que a gente tem que ser a favor, né? Tem que ser liberal e eu não, eu sou bem a favor da família, eu não sou a favor do divórcio, assim, eu acho que tem, né, algumas situações pontuais, e isso até, né, perante Deus aí tem, né, a permissão, mas eu acho que realmente a família é um projeto que nasceu no coração de Deus e que a gente precisa lutar por ela, principalmente quando a gente tem os filhos, porque a gente tem uma continuação disso, né? E em relação a essas situações que acontecem, de aparecer alguém muito carinhoso, próximo, sempre, gente, perceba, essas pessoas sempre se aproximam quando você discutiu com a pessoa que você ama. Essas pessoas nunca estão perto quando tá tudo bem. Verdade, então perceba que isso é uma cilada. Legal isso que você tá falando, hein? Isso é uma cilada. Então, assim, já aconteceu inúmeras vezes comigo, principalmente hospital. Quem é da área da saúde sabe que isso é um antro, é um local assim onde rola de tudo. E as maiores cantadas que eu recebi com perfume importado, com tudo, geralmente vieram após discussões que eu tinha tido com o meu marido. Então, essas eu chamo de ciladas isso, né? Que vem para destruir a nossa família mesmo. Então, fique atento, né? A gente precisa realmente... São duas pessoas e são
duas pessoas que são responsáveis pelo relacionamento, não é uma só. Então, cada um precisa fazer a sua parte. E com muito diálogo, a gente consegue chegar aonde a gente quer chegar. Existe alguma dica que você pode dar para as mulheres que não se conhecem ainda 100% ou não sabem o poder do orgasmo? Existe alguma coisa que você pudesse ou demonstrar ou, sei lá, para os nossos seguidores? Você vai agora, todas que estão nos assistindo vão ter uma tarefa. Vocês vão se abaixar ou vocês vão pegar um espelhinho desses de bolsa. Mas não agora, calma. Não agora. Vocês vão pegar esse espelho e vocês vão olhar cada parte do seu corpo. Tem muita mulher que cobra prazer com quem se relaciona, mas não se conhece. Por exemplo, o clitóris. Ele é o local que Deus fez unicamente para o prazer feminino. Se você não sabe onde ele fica, eu chamo ele de botão mágico. Se você não sabe onde ele fica, é muito difícil você conseguir chegar. Gente, e para as mulheres que estão aí nos assistindo que de repente não conseguem, né, chegar ao orgasmo, não conseguiram ainda, não tenha vergonha, não há problema nenhum, né, de não ter conseguido. Continue tentando, continue se conhecendo, isso vai chegar e se entregue. Porque o que eu percebo, Júlio? A maioria das mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, sabe o que acontece? O homem chega em todas por quê? Vocês estão 100% no sexo. Porque nós temos um super clitóris. Tô brincando. Não, vocês estão 100%. E nós estamos como? Ai, meu Deus, ele vai acordar. Ai, mas amanhã eu tenho que fazer feijão. Ai, mas amanhã eu tenho que ir lá no mercado. Nós sempre estamos pensando em outras coisas. Se entregue. O sexo é a hora de não pensar em nada. A gente é multifunções, né? Eu tô aqui falando com vocês, mas eu sei que eu vou sair daqui, tem que dar banho nelas, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A cabeça da gente não para. Só que durante o sexo se permita parar. Porque a gente, para o orgasmo, a gente tem que ter uma concentração. Exige isso. E também do homem. E o homem sempre tem orgasmo do clitóris e da vagina? Ou... Sim, ixi, mas aí nós vamos ser derrubados na live, se eu for falar todos eles. Nós temos o clitoriano, nós temos o orgasmo vaginal, aí tem o ponto G. Agora, alguns estudos recentes descobriram vários pontos, né? Então, isso trabalha muito com autoconhecimento. Tem mulheres que chegam ao orgasmo até tocando nos mamilos, não necessariamente o orgasmo vaginal. Então, assim... sempre para a sexualidade nós precisamos trabalhar com o autoconhecimento. Aí o problema é que na nossa vida corrida, o banho não é nem banho, é tcheco-tcheco, né? Só para... né? Toda a vida correndo, a gente não consegue nem se perceber, a gente não consegue nem se olhar. E aí nessa falta de percepção do nosso corpo, da nossa vida, a gente acaba perdendo o melhor da vida. E falando aquilo que eu ia falar do orgasmo, gente, durante o orgasmo, que a gente fica conectado, por que eu falo uma vez por semana no mínimo? Porque a gente fica com liberação do orgasmo no nosso corpo, dos hormônios, durante até 72 horas. Ou seja, até a mulher, né? dias. Não o homem, né? Os dois. Os dois? Os dois. Então, o que acontece? Uau, por isso que você está notando que eu estou diferente? Eu ainda estou com a descarga daquilo que fizemos há 3 dias atrás. 72 horas vocês estão conectados. Passou-se 3 dias, essa conexão vai sendo perdida. Aí tu imagina onde está a conexão de um casal que não transa há 15 dias. Uma garrafa fora do lugar é motivo para uma discussão, uma quebraçada de pau dentro de casa. Sendo que, né? Aí tem algumas pessoas que às vezes quando eu falo isso, quando eu gravo nas redes sociais, falam, ah, tá, Gabi, para ficar tudo bem, então só se estiver transando. Não necessariamente, mas a gente sabe que a gente fica mais tranquila, que a gente fica mais calma. Por quê? Porque nós estamos sob ação de hormônios. Carol, ajuda. Ela ficou em silêncio a live inteira aprendendo, com vergonha, me cutucando. Ela só falou agora, ajuda. Uau, que indireto. Maravilhosa. Depois dessa, tu deita o cabelo e vai, Júlia. Me aguarde hoje à noite. Fala. Não, então, é isso. Eu não sei se está aparecendo o cronômetro aí para vocês, porque é 10h05, hoje não vai ser derrubado, não. Eu preciso fazer mais lives com você. Eu tenho muitas... deixa eu te perguntar uma coisa. Só para finalizar. Eu sempre fui muito, como que eu posso dizer, extrovertido. Às vezes eu sou tímido para algumas coisas, mas eu sou muito extrovertido. Mas para falar de sexo, assim, como o homem ele é mais tímido, né, para falar, tanto que você vê as sexólogas,
etc, etc, é uma coisa que muito mais as mulheres vão atrás do que os homens. E não é porque o homem tem tem mais informação. Por que não? Qual que é o tipo de informação que o homem vai atrás? Tipo, site, filme, é aí que a gente colhe? Não. A Então, mulher realmente ela tem mais interesse, mas eu acho que é porque o homem, ele é mais... não sei o se eu homem, pergunto, não sei se sabe o eu que que falo. é? O homem é mais estimulado. Vocês mandam vídeo um para os outros, vocês falam, eu peguei Eu tal, tenho eu vários fiz tal amigos que me coisa. estimulam. Aqueles... Então, eu Inclusive peguei um tio meu tal, lá de Goiânia. eu peguei tal menina, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que, na verdade, homem não fala sobre clitóris, homem não fala sobre o orgasmo, se a mulher teve orgasmo ou não. A base dos homens, tanto que se eu te disser qual é a pergunta que eu mais recebo hoje no meu Instagram, eu deixo muito claro que o meu Instagram é um Instagram onde eu ajudo mulheres. Tu olha na minha bio, é mulheres. E quando surge consulta para homem, eu pergunto o que que é. Geralmente ejaculação precoce, tá? E encaminho para urologista para homens. Eu não atendo, eu me especializei em mulheres. E eu deixo bem claro isso, é por uma opção. Por gostar mesmo de saúde da mulher, pelos partos, é um conjunto da obra, né? Mas se eu te disser qual é a pergunta que eu mais recebo, é o tamanho, né, do pênis, qual é a média dos homens. E alguns já vêm com aquele nudes em seguida, que eu fico, né, muito louca, que não é porque eu sou sexóloga, eu tenho que ficar vendo foto de piroca toda a vida, né? Mas enfim. E aí, Até o que porque que... pensa num troço feio. Eu não acho bonito, não. Não é só a foto. Tu vê o símbolozinho do Google ali, né? Não é foto deles. Eles pegam aquele, né, Júlio? Para. Tá. Mas você falou que as maiores perguntas são em relação a qual o tamanho ideal? Sim, por quê? Aí é onde eu quero chegar. O homem não tem educação sexual. Então, qual é a educação sexual do homem? Nenhum. Pornografia. E É, aí, no filme isso mesmo. pornográfico, os caras são tudo... Eles são escolhidos a dedo. Mas os caras que veem o filme pensam o quê? O meu é pequeno, não tá na média. Só que as pessoas esquecem que quem não está na média é o pessoal do filme. Não são as pessoas normais, entendeu? Então quer dizer que eu estou na média. É por isso que tem um monte de mulher sofrendo, porque acha que eu não sou feliz sexualmente, ou eu não tenho prazer porque eu não solto o squirting, que é o gozar, né? O ejacular, a ejaculação feminina. Isso dá para aprender? Então, isso na verdade é algo... Algumas teorias falam que o pompoarismo pode ajudar, pode auxiliar, porém, a teoria mesmo diz que algumas mulheres nasceram com esse privilégio, né? Digamos. E nos filmes, gente, isso é feito. Isso é colocado um caninho lá e solta longe. Não é a mulher que faz aquilo. Então, assim, as pessoas olham... Filme é filme, gente. Uma cena que tu vê ali em 1 minuto, às vezes levou 3 horas para ser gravada. Então, a pornografia, ela nunca foi e ela nunca será uma forma de educação sexual. Isso precisa ficar muito claro. E algo isso não natural, né? E algo não, natural. isso não tipo... abstém. E assim, a gente entra num patamar muito, muito complicado, porque quando os pais se negam a falar de sexualidade em casa, é para lá que o seu filho vai. E sabe o que os estudos dizem? Que hoje tem homens casados, e é um dado bem alto, eu acho que é 82% de homens casados necessitam ver pornografia para se sentirem excitados para poder transar com a sua mulher. Por quê? Porque a pornografia ela é viciante. Então, o quê? Eu preciso ver aquilo para poder sentir tesão e poder transar. Então, tu olha que absurdo a pessoa ter que olhar alguma coisa para poder fazer outra, né? Totalmente desnecessário. Então, É assim, falta de informação, é falta de informação. Eu E assim, lamento pelos homens. a escola não tem obrigação de falar sobre educação sexual, as igrejas não têm. Então, assim, é dos pais, não tem para onde correr. Eu sempre digo, se você tem muita dificuldade, toda família tem uma tia louca, né? Então, escolhe aquela tia louca para E sai conversar perguntando, filho. Mas me responda, então tamanho não tem a ver para esses caras que estão curiosos, e mulheres também. Tamanho não tem nada a ver, tamanho não é documento. Então, se a gente pensar que 90% das mulheres, o orgasmo é clitoriano e o clitóris é na entrada da vagina, tamanho não é documento. Mas o que acontece, né? Nós temos 10% de mulheres aí que gostam do pênis encostando, por exemplo, no colo do útero. É só 10%, porque a maioria não gosta, né? Então, para essas, tamanho importa. Porém,
em algumas posições, mesmo não tendo tamanho, tu consegue chegar. Então, tudo é uma questão de autoconhecimento e do casal ter muito entrosamento, né? Então, para o popular dito, dá para muito bem ser muito feliz sexualmente se o casal conversar. E assim, o sexo, gente, ele é tão mágico que ele pode sim ser amadurecido pelo casal com o passar do tempo, através do diálogo, do autoconhecimento, o casal só no olhar. Um já sabe o que o outro quer, um já sabe o que o outro gosta. Esses dias eu perguntei para um casal que são casados há 50 anos. Tia, me fala. Sou obrigada a perguntar. Falei para ela, tem que perguntar para alguém, porque eu falo muito sobre isso, né? Me conta como é que é o sexo aí depois de 50 anos de casado, quase 70 anos, né? E ela falou, olha, Gabi, se eu te disser que a frequência é a mesma, eu vou estar mentindo, porque não é, né? Mas se eu te disser que hoje está muito mais gostoso que quando a gente casou, tu acredita? Eu falei, óbvio que eu acredito. Por quê? Porque foi construída a maturidade do sexo, né? Então, é por isso que a gente precisa entender que relacionamentos duradouros são construídos, eles não acontecem, né? E são construídos baseados no quê? Na confiança, na segurança, no diálogo, que são tudo pilares que fortalecem os relacionamentos. Mas o quê? Ambos escolheram viver juntos. E isso passaram por fase de maternidade, gestação, maternidade, todas as fases. Porque se tem uma frase que me define é tudo passa. Tudo passa. Carolzinha tem aí, mostra aí, amor. Mostra aí, mostra aí. Não dá pra ver, tá de manga comprida. Ela tem tatuado tudo. Eu tenho aqui também, cheguei a tatuar. Que da hora! A Carol tem tatuado isso. Aqui também? O meu é dentro do braço. Eu cheguei a tatuar para mim nunca esquecer. Eu tenho várias seguidoras que chegaram, eu cheguei a fazer um colar escrito, aí uma guria está comercializando aqui na região, porque que realmente é algo que a gente não pode esquecer. Que qualquer fase difícil, e até as boas, né? Tudo passa, mas principalmente para as difíceis, né? A gente está vendo aí essa Covid, graças a Deus, eu acho que esse vendaval aí tá passando. Tudo. A fase do não dormir, se tu conversa com alguns amigos que têm filhos maiores, ai, que saudade, né? Aí a gente fica pensando... a gente só dá aquela risadinha interna. Ô, Gabriela, só para finalizar, a gente já passou, né, dos 40, do puerpério, né? Não. Do puerpério. A gente já passou, Dodô tá indo pro 4º mês, já tá tudo certinho e tal. Só que a Carol não tá tomando nenhum tipo Na cara dela. não tá tomando nada. Aí põe DIU, não põe DIU, não sei o quê. Tá na chuva pra se molhar, colega. Aí a gente tá na chuva pra se molhar, pensa nos caras com medo, e aí o troço... Porque pode vir, Gabriela, o terceiro, igual aconteceu com você, filha. Então... Eu vou te dizer, não sou, né? Todo mundo não fala que a gente não queira num futuro, mas... Enfermeira obstetra, como que engravidou assim sem querer? Gente, eu usava, não é o melhor método, ele não é realmente seguro, os estudos falam que não é. Não, mas durante 7 anos deu certo, entre meu primeiro filho e a segunda, como é que ia adivinhar que no terceiro não ia dar? Era o coito interrompido. Era o que a gente fazia. E 7 anos deu certo, mas entre a Helena não. O problema é que quanto mais filho a gente tem, mais fértil a gente fica, né? Mais o quê? Fértil? Quanto mais filho a gente tem, mais fértil a gente fica. É sério? Uhum. Porque a Carol tá com isso quem me falou foi a minha médica, eu também não sabia. E você, e isso pode também, porque eu percebo, eu vou me abrir para todos, porque na verdade as nossas lives têm feito com que nossa família aumente. Não são seguidores, são pessoas da nossa família. Então eu posso me abrir como eu me abriria, sei lá, para o meu pai. Então, ou para o meu irmão. Isso atrapalha até um pouco, porque a gente fica assim, meu Deus, se eu for ali, eu já sei o que vai acontecer. É melhor eu me conter, dormir, mas porque amanhã... Não? Camisinha não? Camisinha não curte? Chupa bala com papel? Tá, já sei. Sabe, depois que nós fazemos as coisas sem camisinha, é meio triste querer usar. Porém há camisinhas divertidas, há camisinhas legais, com texturas. De repente eu vou tentar uma com... Né? De repente pode ser uma tentativa camisinha. É porque, assim, até decidir qual método vocês se sentem mais seguros, né? Porque vem mesmo, né, velho?
vem, eu sou prova disso. E olha, eu Não vou é dizer pra o vocês. coito, o que aconteceu com você foi que ele não conseguiu tirar a tempo. Não, não, ele tirou mesmo. É o que o Ele não guspinho, como diz gozou meu dentro, ele avô. não gozou dentro. Não, não, não. É como diz o meu avô, o guspinho que foi soltando lá na hora mesmo. Não, ele ejaculou fora. E aquele mês, a minha filha do meio estava com otite. Foi um mês assim que não foram tantas vezes. Não respeitaram nem a otite da filha. Eu estava em aleitamento exclusivo. Porque dizem que o mamar também é uma forma, né? Eu estava em aleitamento exclusivo, ela não tinha começado a comer ainda. Uma então, dúvida que eu tenho. A Carol não menstruou mais. Não. Enquanto não menstruou, não tá ovulando. Não. Enquanto não menstrua, não, porque não tá ovulando, né? Então nós temos que aproveitar. Tem um tempo aí. Tem um tempinho ainda. Caramba, que da hora. Bom, mas é isso. Gabriela maravilhosa. Veja só você. Tivemos pequenos problemas, mas olha, são 450 pessoas aqui assistindo suas dicas, esse monte de informação. O que eu fiquei muito feliz foi da tua preocupação não só de passar qualquer coisa técnica ou qualquer coisa mais polêmica para ter mais audiência, mas eu percebi você o tempo inteiro com uma preocupação que essa pegada nossa, que é o que fez a gente criar a nossa jornada, o nosso curso, que é essa coisa humana, tá ligado? De realmente se preocupar com a alma das pessoas, com o coração das pessoas, com a felicidade das pessoas, e não apenas alguém interessado em fazer uma live polêmica e tal, para que tenha uma super audiência. Então eu fiquei muito feliz de ver esse teu lado humano. Eu queria convidar todo mundo que está aqui a participar do meu Telegram, tá no link da minha bio, com conteúdos exclusivos. Eu vou cada vez mais estabelecer essa conexão com você, porque eu amei o nosso bate-papo, eu adoro o que você faz, e que a gente consiga fazer mais coisas e preparar mais coisas para os nossos, para a nossa família aqui, para a nossa comunidade, a do Telegram, a do Instagram, e vamos que vamos. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Continuo ainda mais fã, né? Porque eu geralmente falo que eu já tive a oportunidade de fazer live com algumas pessoas famosas e realmente algumas são exatamente como elas são no Instagram e algumas excedem. E vocês excedem espontaneidade, carinho e são muito carismáticos e eu fico imensamente feliz de ter essa oportunidade de conhecê-los um pouquinho mais. E fico total à disposição. Tá, eu falo para todos que me conhecem, sabem que, para mim, falar de sexualidade se transformou numa grande missão de vida. Quanto mais pessoas eu puder alcançar através da minha informação, não tem preço que pague, Júlia e Carol. Quando uma pessoa olha para mim e fala, cara, tu transformou o meu casamento, eu ia me separar e aí a minha vida sexual mudou. Para mim, isso não tem preço que pague. Então, eu acho que a informação, quanto mais pessoas ela atingir, quanto mais pessoas ela chegar, mais felicidade a gente pode levar. Então, vocês podem contar comigo sempre. Incrível. E isso que você acabou de falar foi exatamente o que moveu a gente a participar dessa revolução tecnológica, pedagógica e criar realmente alguma coisa que pudesse auxiliar mesmo as pessoas com relação a esse momento que a gente está vivendo, porque, pelo que eu entendi perfeitamente o tempo todo com você, e você falando agora deixou ainda mais claro, a gente tem preocupação. Quando a gente não estiver aqui, que mundo que a gente deixou, o que a gente significou e qual a referência que a gente deixou para os nossos filhos, o que a gente deu para as pessoas a mais e não aquilo que a gente conseguiu tirar das pessoas. Então, realmente, eu e a Carol, a gente teve muita sorte com relação a todo mundo que fez parte desse processo único, porque nada na vida eu acho que se compara a esse momento gestação, parto e os primeiros meses. E a gente teve a graça de ter os melhores profissionais, os melhores especialistas. A gente tem feito essas lives incríveis com profissionais, incríveis. Então, assim, a gente está muito feliz também e a gente sente exatamente isso. Cara, como dá prazer a gente ver que consegue promover pequenas transformações ou grandes, né, como você, que realmente atua nessa dor, né? Estou para me separar. Aí vem você com a cola e fala, toma Super Bond aqui, ó.
e aquele casal se une de novo e vai ser feliz para sempre. Incrível, cara. Parabéns, tá? Um beijo gigante. Um beijo gigantesco. Um beijo para esse marido maravilhoso. Big família aqui. O beijo dos 5 para vocês. Só uma coisa, daqui a você pouco mora... vocês vão ser 5 também. Eliana, desculpa, Gabriela. Você mora perto de Balneário ou não? Dá muito tempo Sim. de Balneário? Não, Balneário dá umas 2 horas daqui. Ah, então tá. Cara, então a gente vai se conhecer pessoalmente muito em breve, porque a família inteira da Carol é de Balneário. Ai, frequentemente massa! A gente vai para lá, aí a gente Show. marca de se ver. Meus então, seguidores maravilhosos, apareçam aqui só para dar um beijo. Gente, eu desativei para que a gente pudesse ver. Eu acho que fica para todo mundo na frente dela. Então, era para vocês poderem ver a Gabriela falando. A gente agradece imensamente. A gente fica o tempo inteiro prestando atenção na audiência, nos números, nos emojis, no que vocês falam. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu queria só que quem está aqui, se quiser fazer um print da tela e poder colocar no seu stories e dizer a respeito dessa live, porque é importante que depois de eu publicar ela no feed, vocês repassem, porque foram muitas coisas incríveis faladas aqui. Então eu vou tirar de novo os comentários. Um beijo para vocês. Façam o print e coloquem aí no stories de vocês, divulgando esse conteúdo gratuito, feito de coração, de alma. Nosso tempo aqui para vocês, para contribuir realmente para todas as famílias, para todos os solteiros, futuros papais, futuras mamães. Vamos lá. Vamos fazer um printzão? Uma foto? Sei lá, vamos fazer uma carinha. A vagina a vagina da Gabriela. Ela trouxe a vagina para a tela. Demais. Um beijo gigantesco. Beijo. Fica com Deus, Eliana. Desculpa, Gabriela. Tchau, tchau. Tchau, meus seguidores maravilhosos. Entrem no Telegram agora, quem não entrou ainda, para conteúdos exclusivos. Está no link da bio. Beijo.